Muito boa tarde a todos. Hoje iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Estamos estudando o ano de 1860, no estudo de número 24. Os demais estudos dos anos de 1858 e 1859 já foram estudados aqui por nossa casa, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, podem ser encontrados em nosso canal do YouTube. Você consegue acessar esse nosso canal adentrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você, além de ter contato aí com os links do nosso site, do nosso canal do YouTube, também vai encontrar também outros estudos, não somente da Revista Espírita, mas Evangelho no Lar, encontros sobre família, outras palestras, né? E também um vasto material da doutrina espírita. Então, é um site aí da Casa Espírita nossa, bem interessante de você acessar aí para ter esse conhecimento, esse aprofundamento nas instruções que Kardec nos deixou. Essas instruções que nós sempre lembramos, não foi criada por Kardec, o Espiritismo ele sempre existiu, Kardec apenas teve a missão de codificar e organizar para nós. Então, nós estamos no estudo de número 24, e no estudo de hoje, nós vamos iniciar a questão das variedades. O que eram essas variedades que Kardec colocava na Revista Espírita? Essas variedades eram aquelas comunicações, aquelas cartas que vinham de seus associados de outros países, às vezes, né, que ele não catalogava como, por exemplo, as comunicações ali em túmulo, ou como poemas, né, ele colocava como variedades, mas que nós sabemos, para nós que já estudamos aí a revista há mais de 3 anos, sabemos que é um material muito interessante, que dá bastante discussão e traz bastante ensinamentos. Para esse primeiro tema, Kardec vai falar da Biblioteca de Nova York. E eu convido o Pereira aí para fazer essa leitura inicial para nós. Pode ser, Pereira? Sim. Então, boa tarde a todos. Como o Lero disse, né, são assuntos diversos, vamos dizer assim, né, de variedades, coisas que aconteciam na época, e Kardec fazia questão de publicar e depois fazer as interpretações e análises que ele achava conveniente. Né? Então, no texto de hoje, que é referente ao mês de maio de 1860, ele vai falar sobre a Biblioteca de Nova York. Nesse caso aqui, ele pegou de um jornal ali, né? Lê-se no Correio de États-Unis. Um jornal de Nova York publica um fato bastante curioso, da qual certo número de pessoas já tinham conhecimento, e sobre o qual, desde alguns dias, eram feitos comentários assaz divertidos. Os espiritualistas veem nele um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas característicos de uma alucinação. É também a opinião do próprio Dr. Cosgrave, o herói da aventura. O Dr. Cosgrave é o bibliotecário-chefe da Astor Library, né? Library. O devotamento que o permite ao acabamento de um catálogo completo da biblioteca. Muitas vezes o leva a consagrar a esse trabalho as horas que deveria destinar ao sono. É assim que tem a oportunidade de visitar sozinho à noite as salas onde tantos volumes se acham arrumados nas estantes. Há cerca de 15 dias, pelas 11 horas da noite, ele passava com o castiçal na mão diante de um dos recantos cheios de livros, quando, para sua grande surpresa, percebeu um homem bem posto, que parecia examinar com cuidado os títulos dos volumes. A princípio, imaginando que se tratasse de um ladrão, recuou e observou atentamente o desconhecido. Sua surpresa tornou-se ainda mais viva quando reconheceu, no visitante noturno,
o doutor que tinha vivido na vizinhança de Lafayette Place, mas que estava morto e enterrado havia 6 meses. O doutor Coguel não acreditava muito em aparições e as teme menos ainda. Não obstante, resolveu tratar o fantasma com atenção e, levantando a voz, disse-lhe: Doutor, como você explica que em vida provavelmente jamais tenha vindo a esta biblioteca e agora a visitais depois de morto? Perturbado em sua contemplação, o fantasma olhou o bibliotecário ternamente e desapareceu sem responder. Singular alucinação, disse o senhor Coguel. De si para si. Sem dúvida, terei comido algo indigesto ao jantar. Retornou ao trabalho. Depois foi deitar-se e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, à mesma hora, teve vontade de visitar a biblioteca, no mesmo local da véspera. Encontrou o mesmo fantasma. Dirigiu-lhe as mesmas palavras e obteve o mesmo resultado. Eis uma coisa curiosa, pensou ele. É preciso que eu volte amanhã. Antes de voltar, porém, o Dr. Coguel examinou as estantes que pareciam interessar vivamente ao fantasma e, por uma singular coincidência, reconheceu que estavam repletas de obras antigas e modernas, de necromancia. No dia seguinte, ao Pereira, encontrar... Oi. você pode explicar para a gente essa questão da necromancia, para quem está nos assistindo? Então, acho que nós já comentamos isso nos estudos anteriores, até a Sônia comentou, né? Essa aí era uma arte que as pessoas tinham na antiguidade, colocavam o nome de necromancia, até hoje, alguns utilizam ainda, desses adivinhos, dessas que faziam adivinhações, que faziam... Depois veio aqueles que falavam de ler sorte, né? Que lia sorte, tudo, então eles denominavam de necromancia essas pessoas que trabalhavam com questões ligadas às coisas de vidas passadas, do futuro, do espírito, né? Então eles falam tudo de necromancia, né? Que fazia essas. Mas eles. O nome veio porque eles pegavam animais mortos, né? E abriam as vísceras, então eles focavam nas vísceras ali para se concentrarem, né? A gente sabe hoje que isso serve simplesmente de uma forma de ele se concentrar em alguma coisa, né? Então havia toda uma lenda de que fazendo isso eles conseguiam prever o futuro e uma série de coisas, né? Mas a gente sabe pela doutrina espírita que isso é simplesmente uma forma de estimular neles essa capacidade que eles já têm, né, em si. Então, até nós comentamos aí dos egípcios antigos, usavam galinhas, outros usavam até, uns usam pó de café, outros usam um monte de objetos ou de animais, ou, né, vísceras de cordeiros, tem um monte de... Se a gente procurar nas culturas antigas, a gente vai ver aí vários rituais que eram utilizados por eles. Bom, vamos ver agora. Porque esse prefixo necro quer dizer morte, né? Necrotério, necro, né? Significa morte. Então, aí a gente vê que era quando usava animais mortos, né? Então, outros, assim, usam outras coisas, por exemplo, bola de cristal, alguma outra coisa, daí já não se chama necromancia, né? Porque o termo se refere justamente a essas coisas que eram rituais bem antigos, né? Estão dando continuidade ali, né? Então... O que é interessante também é que que ele comenta ali que tinha nas bibliotecas coisas atuais e sobre necromancia, né? Então, eu não sei se hoje é como esse tema é comum de se encontrar em bibliotecas, mas naquela época, particularmente, parecia que era bem falado, né? Se a gente procurar assim nos estudos antigos aí, que nem a Sônia comentou aí, você vai encontrar sim, você vai um termo que às vezes você ouve, é mais raro, né? Coisa que nem você falou. Aquilo eram apenas maneiras que usavam, rituais deles, que eles praticavam, né? Mas você encontra ainda assim esse termo assim, pesquisando
alguns que utilizam ainda disso. Mas talvez o que ele quis dizer, obras modernas que se referiam a questões lá do passado, né? Eu acho que raramente, na atualidade, talvez, no tempo do Kardec ainda, mas mesmo assim acho que devia ser raro isso, né? Isso era um ritual bem mais antigo, né? Isso também comprova, né? Que não era coisa que era da época, era uma coisa que já vinha de estudos bem antigos, né? E nesse sentido, eu acho que ele quis dizer. No dia seguinte, ao encontrar pela terceira vez o doutor morto, variou a pergunta. Ele disse: é a terceira vez que encontro o doutor. Dizei-me se algum desses livros perturba vosso repouso, a fim de que eu o mande retirar da coleção. O fantasma não respondeu desta, como das outras vezes, mas desapareceu definitivamente. E o perseverante bibliotecário pôde voltar à mesma hora, ao mesmo lugar, noites seguintes, sem encontrá-lo. Entretanto, aconselhado por amigos aos quais havia contado a história e pelos médicos que o consultou, decidiu repousar um pouco e fazer uma viagem de algumas semanas até Charleston, antes de retomar a tarefa longa e paciente que se havia imposto a sua fadiga, sem dúvida, havia causado a alucinação que acabara de narrar. Agora uma observação aqui, acredito que provavelmente é do Kardec, né? Sobre o artigo, faremos uma primeira observação. É a falta de cerimônia com que os negadores dos espíritos se atribuem o monopólio do bom senso. O Kardec já dá uma dura aí, né? Os espiritualistas, diz o autor, veem no fato um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas de uma alucinação. Assim, de acordo com esse autor, somente são sensatas as pessoas que pensam como ele. As demais não têm senso comum, mesmo que fossem doutores. E o Espiritismo os conta aos milhares. Estranha modéstia, na verdade, que tem por máxima: ninguém tem razão, exceto os nossos amigos. Olha só que parágrafo, que coisa fantástica para a nossa atualidade, né? Então, isso quer dizer, meu Deus, como cai com a luva. Mais uma vez, isso aí tá igualzinho como é agora. Os outros não têm valor. Pode ser o cientista que for, pode ter. Ele fala tanto dos médicos. Aí, porque os médicos são a favor, o outro é contra, então aquele lá não tem valor nenhum. O deles tem, porque são meus amigos. Olha, eu acho fantástico isso, né? É bem real, bem do momento mesmo, né? Bem bacana, né? Exceto, ninguém tem razão, exceto nós e nossos amigos. Que coisa. Que dá para ver, né, Pereira, Sônia e demais que estão aqui nos acompanhando no estudo, que não é só uma questão doutrinária, espírita, religiosa, política, seja o que for. Isso demonstra que o plano espiritual é composto de vários espíritos, de várias classes, de vários níveis intelectuais, de evolução e tudo mais, e que eles atuam em todos os cantos de todas as coisas que existem no globo, né? E que influenciam, né? E quando estão encarnados direcionam, né? Essas questões. Porque, veja, essa é uma questão voltada ao espiritismo, né? A questão de uma aparição, de um espírito, que vocês conseguiram ligar bem naturalmente e atualmente nas questões que está acontecendo hoje nessa nossa realidade do globo, né? Então não muda, só muda, por exemplo, o tema, mas as questões de atuação são os mesmos ainda, né? Perfeito, isso mesmo, né? Não tem diferença. Isso infelizmente, isso foi sempre assim, né? Na época dos reis, nas épocas, em todas as linhas, sempre teve isso, né? Então, aí a gente vê como a humanidade evolui muito pouquinho de cada vez, né? Porque nós estamos só sofisticando, talvez, a forma de apresentar certas coisas, mas o fundo é igual, a parte moral
não está evoluindo, né? Muito triste isso. É verdade. Ainda estamos para ter uma definição clara e precisa, uma explicação fisiológica da alucinação. Mas em falta de explicação, há um sentido ligado a essa palavra. No pensamento dos que a empregam, significa ilusão. Ora, quem diz ilusão, diz ausência da realidade. Segundo eles, é uma imagem puramente fantástica, produzida pela imaginação, sob o império de uma superestação cerebral. Não negamos que assim possa ser em certos casos. A questão é saber se todos os fatos do mesmo gênero estão em condições idênticas. Examinando o que foi relatado acima, parece que o Dr. Cogiel estava perfeitamente calmo, como ele próprio declara, e que nenhuma causa fisiológica ou moral teria vindo perturbar-lhe o cérebro. Por outro lado, mesmo admitindo nele uma ilusão momentânea, restaria ainda explicar como essa ilusão se produziu vários dias seguidos, à mesma hora e com as mesmas circunstâncias. Isso não é caráter da alucinação propriamente dita. Se uma causa material desconhecida impressionou seu cérebro no primeiro dia, é evidente que essa causa cessou ao cabo de alguns instantes, quando o fantasma desapareceu. Como então ela se reproduziu identicamente 3 dias seguidos, com 24 horas de intervalo? É lamentável que o autor do artigo tenha negligenciado de fazê-lo, porquanto deve, sem dúvida, ter excelentes razões, visto pertencer ao grupo das pessoas sensatas. O Kardec tinha uma ironia, né, nas suas palavras aí, bem interessante. Perfeita, né? Ele É perfeito porque tem ocasiões, né, Sônia, que às vezes a gente não acredita que algumas pessoas acreditam de forma contrária, tendo o conhecimento e a capacidade intelectual que elas têm, né? Você chega para conversar com alguém, você explica tal fenômeno, tal situação, e a pessoa diz assim, não, mas eu não concordo. Mas não concorda por quê? Isso não, né, não tem lógica, né? Então, por isso que o Kardec traz essa ironia dele bem, vamos dizer assim, bem chique até, né? Para dizer assim, poxa, pessoal, pelo amor de Deus, no conhecimento que vocês têm, vocês não acreditar nisso é praticamente ser um ignorante, né? Eu não diria que é chique, mas ele é elegante, né, na resposta dele. Dá uma ar assim, ele dá é para ser educado, né? Puxa vida. É uma ironia refinada, né? Nada, é isso, eu acho que falta muito isso hoje, né? Que as pessoas têm uma introdução, ele não, ele dá uma resposta à altura. Contudo, reconhecemos que, no fato acima mencionado, não há nenhuma prova positiva da realidade e que, a rigor, poder-se-ia admitir que a mesma aberração dos sentidos tenha podido repetir-se. Mas dar-se ao mesmo quando as aparições são acompanhadas de circunstâncias, de certo modo, materiais? Por exemplo, quando pessoas, não em sonho, mas perfeitamente despertas, veem parentes ou amigos ausentes, nos quais absolutamente não pensava aparecer-lhe no momento da morte, que vem anunciar, pode-se dizer que seja um efeito da imaginação? Se o fato da morte não fosse real, haveria incontestavelmente ilusão. Mas quando o acontecimento vem confirmar a previsão, e o caso é muito frequente, como não admitir outra coisa, senão simples fantasmagoria? Ainda que o fato fosse único, ou mesmo raro, poder-se-ia crer num jogo do acaso? Mas, como dissemos, os exemplos são inumeráveis e perfeitamente provados.
que os alusionistas se disponham a nos dar uma explicação categórica e, então, veremos se suas razões são mais probantes que as nossas. Gostaríamos, sobretudo, que nos provassem a impossibilidade material que a alma, principalmente eles, que se julgam sensatos por excelência, e admite que temos alma que sobrevive ao corpo. Que nos provasse, dizíamos, que essa alma que deve estar em toda parte não possa estar à nossa volta, ver-nos, ouvir-nos e desde então comunicar-se conosco. É interessante, né? Fica algumas coisas no ar ali, né? Do porquê que o espírito veio, não contou pra gente do porquê que ele veio, se eram os livros que traziam ele, que incomodavam, mas a observação de Kardec, ele sempre fecha qualquer tema ali com grandes conhecimentos para nós, né? Com certeza, é. Eu acho que aí, no caso, o Kardec entrou mais para a linha de querer demonstrar e responder ao jornalista, a pessoa que escreveu o artigo lá, a possibilidade desse fato ser real mesmo, porque o que ele contou não é alucinação, né? Então ele quis tirar mais fazer uma demonstração que não era bem daquela maneira, né? Ele não quis vamos dizer assim, se aprofundar por quê ou do que a pessoa queria, né? Ele quis mais demonstrar o fenômeno em si, né? A possibilidade do fenômeno. Até porque isso era uma nota do jornal, né? Sim. Então não tinha como ele... não tinha controle, né? Bem interessante. Você gostaria de ler para nós o restante, Sônia? Posso ler, então. Boa tarde a todos. Então, prosseguindo nas variedades, agora outro tema, a noiva traída. O fato seguinte foi narrado pela Gazeta dei Teatri de Milão, em 14 de março de 1860. Um rapaz amava perdidamente uma jovem, que o retribuía, e com a qual ia casar-se, quando, cedendo a um lamentável arrastamento, abandonou a noiva por uma mulher indigna de verdadeiro amor. A infeliz abandonada roga, chora, mas tudo é inútil. Seu volúvel amante permanece surdo a seus lamentos. Então, desesperada, penetra na casa dele, onde, em sua presença, expira em consequência do veneno que havia tomado. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera, e, por sua vez, quer também pôr termo à vida. Entretanto, sobrevive. Sua consciência, porém, sempre lhe reprovava o crime. Desde o momento fatal, diariamente, à hora do jantar, via a porta do quarto abrir-se e a noiva aparecer-lhe sob o aspecto de um esqueleto ameaçador. Por mais procurasse distrair-se, mudar de hábitos, viajar, cercar-se de companhias alegres, parar o relógio, nada conseguia. Onde quer que estivesse, à hora certa, o espectro sempre se apresentava. Em pouco tempo emagreceu e sua saúde alterou-se, a ponto de os facultativos, os médicos, desanimarem de salvá-lo. Um médico amigo seu, estudando-o a sério, depois de inutilmente haver experimentado diversos remédios, teve a seguinte ideia. Na esperança de demonstrar-lhe que ele era vítima de uma ilusão, procurou um esqueleto verdadeiro e o mandou depositar no quarto vizinho. Depois, tendo convidado o amigo para jantar, ao soarem as 4 horas, que era a hora da visão, fez vir o esqueleto por meio de polias, ou danas, dispostas para esse fim. O médico pensava triunfar, mas seu amigo, tomado de súbito terror, exclamou: "Ai de mim, já não basta um, agora são 2", e caiu morto como se fulminado. Porque, ai meu Deus, ele via de qualquer maneira, né? Então ele estava vendo aquele que é o verdadeiro e mais o outro que o médico inventou ali. Agora vem a observação do Kardec. Ao ler o relato que publicamos,
E dando crédito ao jornal italiano, de onde o extraímos, os alucinacionistas terão argumentos de sobra, porque poderão dizer, e com razão, que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral, que pôde produzir uma ilusão naquele espírito vivamente impressionado. Nada prova com efeito a realidade da aparição, que poderia ser atribuída a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Para nós, que conhecemos tantos fatos análogos e indubitáveis, dizemos que ela é possível, e, em todo caso, o conhecimento aprofundado do Espiritismo teria dado ao médico um meio mais eficaz de curar seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem em outras horas e com ela conversar, seja diretamente, seja com o auxílio de um médium. Perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável e obter seu perdão. Pedir a intercessão do anjo da guarda junto a ela para aplacá-la. Sônia? Oi. Olha que interessante, né, o que Kardec trouxe ali, foi muito pertinente você estar lendo essa questão, porque você é uma profissional da saúde, né, uma médica aí muito renomada aí do nosso meio. É interessante ele trazer essa questão de que é necessário, em algumas vezes, não só ir para o lado da ciência, mas também, nesse caso, ele trazer uma questão de conhecimento espírita para tratar. E que eu acho que é o que vocês, dos médicos espíritas, fazem, né? Vocês tratam a questão fisiológica ali, patológica, mas também com aquele olhar clínico e espiritual para ver se aquilo que a pessoa está sofrendo também não pode ser uma influência espiritual, não seria isso? Sim, com certeza, né? Porque quanto mais ampla for a nossa visão, né, mais fácil você acertar no diagnóstico, né? Se você estuda só uma parte da vida, vamos dizer assim, ou das questões médicas, de saúde e tal, você vai ter só aquela visão estreita, né? Então, claro que a ciência que você estuda nas faculdades é muito materialista, né? Ainda, infelizmente, né? Então, só te dá aquele viés, aquela visão materialista. Mas se você, além disso, tiver a visão espiritual, né? Espiritualista, né? E sabendo das possibilidades que possa haver, com certeza você vai poder ajudar muito melhor, né? E vocês percebem aí que naquela época a medicina era muito abrangente. Se fosse essa situação na realidade de hoje, o profissional que queria atender ele seria um psiquiatra e um psicólogo, né? Eles iam colocar numa clínica de psicologia, uma psiquiatria, né? No caso aí, né? Que também, que nem a Sônia estava comentando, felizmente já existe hoje essas AMES, né, essas organizações médicas aí espíritas, que tem essa visão espiritualista, espírita, né, de passar informação. Mas, pela academia mesmo hoje, não iriam, aqueles que são realmente fiel a Sônia pode até falar mais sobre isso, aqueles que são fiel mesmo a cartilha, vamos dizer assim, não iriam querer se aprofundar nessa linha, né? Ia querer, hoje provavelmente é em jogar drogas nele aí, esses remédios fortes nele aí, para acalmar a mente dele, para tirar essa sobreexcitação. Que naquela época, infelizmente, não existia, mas hoje, com certeza, eles iam tacar essas drogas fortes aí, cada vez mais fortes, até a pessoa ficar totalmente alucinada mesmo, né? Ou fica assim, entorpecida, né? E a pessoa talvez até veja, mas ela fica conformada, né? Fica mais conformada e acha, não, é coisa da minha cabeça mesmo. E aí eu acho que é pior, né? Porque ela não aprende a lidar com isso, né? Ela fica achando que ela tem problemas mentais mesmo, né? Então, prosseguindo ali. E afinal, visto que ela, né, fantasma, né, amava o rapaz, seguramente haveria de esquecer-lhe os erros, se nele tivesse reconhecido um arrependimento e um pesar sinceros, em vez de simples terror, que talvez fosse o sentimento dominante nele. Teria deixado de mostrar-se sob uma forma horrível para assumir a forma graciosa que tinha em vida, ou então cessaria de aparecer. Talvez lhe tivesse dito boas palavras, que lhe haveriam de restabelecer a calma de espírito. A certeza de que jamais estariam separados de
de que ela velava ao seu lado e de que um dia estariam reunidos, ele ia proporcionado coragem e resignação. É um resultado que muitas vezes temos podido constatar. Sim, isso com certeza, né? O Espiritismo faz esse tipo de conversa mesmo, né? Com os espíritos, mesmo não estando na presença do encarnado, né? Isso é feito sempre nos grupos mediúnicos, né? Esclarecendo, né? Esse desencarnado que está ali também atormentado, né? Para que ele possa se melhorando e perdoando, e aí possa seguir seu caminho, né? Então, os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes o que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. Se a aparição tem um caráter permanente e de obsessão, cessa quase sempre quando o espírito fica satisfeito. Se o espírito se manifesta com obstinação, seja à vista, seja por meios perturbadores, que não poderiam ser tomados por uma ilusão, é mal. Né? O seu espírito fica ali toda hora ali atormentando, porque é um espírito mau. E se age com malevolência, geralmente é mais tenaz, o que não impede que sejamos mais perseverantes, sobretudo pela prece sincera feita em sua intenção. Mas é preciso estarmos realmente convencidos de que não há para isso nem palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Divertem-se ao serem chamados de diabos ou demônios, razão porque tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astarô, Lúcifer e outras qualificações infernais, redobrando de malícias, ao passo que se retiram quando veem que perdem tempo com gente que não se deixa enganar e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. Muito bacana. Esse texto aí é interessante, essa última parte aí, é um tema assim que nós, como participamos dos estudos aí da mediunidade, e sempre conversamos com muitos, vamos dizer assim, iniciantes no diálogo, né? É uma questão que sempre nós falamos sobre isso, né? Que não é repetir a palavra que o outro falou, não é falar bonito, né? É o sentimento, né? Por isso que ele fala, não existe. Você não vai. O outro repete, deu certo, eu vou repetir naquela mesma palavra, né? Que vai dar certo. O que vale é o que você. O teu sentimento, a tua vontade firme, né? A tua fé. Né? O espírito vai sentir isso, a sua vibração. Caso contrário, isso é bem comum, nós vemos nos grupos nossos, que nós trabalhamos com grupos de obsessão, não, claro, dessa gravidade aí, alguns até mais graves que isso, mas esses espíritos vêm para nós, né? Ele está falando aqui para nós que trabalhamos com isso, nós sabemos que isso acontece, bem comum acontecer dentro dos grupos de obsessão, dos espíritos virem com. E aí o que nós fazemos é exatamente isso, né? Que ele fala, é convencer ele que ele está errado e tal, mas sempre firme, mas com muito amor, dedicação, mas sem usar, como ele fala ali, alguns rituais, algumas palavras repetidas. Sim, esclarecer, né? Porque muitas vezes eles nem têm muita noção, né? Às vezes não sabem nem que estão desencarnados, outras vezes eles não enxergam os espíritos benfeitores, né? Então não tem outra saída. O único pensamento deles é aquele encarnado que provocou aquela mágoa, né? E eles vão ficar ali porque ainda acham que claro, tem aquela ligação, né, de amor e ódio ao mesmo tempo, né, e isso vai fazer com que ele só fique remoendo aquele tema, e aí ele fica retornando sempre, né, ali para atormentar, porque ele acha que ainda tem alguma coisa que acertar, né, com aquele que está encarnado. Então, havendo um esclarecimento, né, desse espírito, de que ele, que também vai ser conversado com o encarnado, vai ser explicado para o encarnado, né? E que os dois têm que se melhorar e para um dia ficarem juntos, porque é isso que vai acontecer realmente, né? Uma coisa interessante que Kardec cita ali no último slide, né, Sônia, é que não adianta
por roteiro escrito, e ele traz exatamente a questão do exorcismo. Não adianta pelo exorcismo que o espírito vai rir daquilo ali, né? Então eu fiquei pensando o seguinte, mas em algumas vezes o exorcismo funciona, né? De mandar o espírito, né? Vai de retro e tal, e o espírito sai. Será que teria também, então, junto ali com os padres ou os pastores que fazem o exorcismo, alguma pleiade de espíritos que tivesse alguma superioridade moral para que o espírito se afastasse? Como será que seria essa questão no exorcismo? Não na questão mediúnica, porque na questão mediúnica a gente trata o espírito que está ali, né, fazendo aquela aparição. E no exorcismo ele não quer nem saber do espírito, ele simplesmente quer esculachar com ele, né? Como será que funcionaria para o espírito se afastar nessas questões de exorcismo? É que aí vai depender também do grau de evolução desse espírito, né? Porque às vezes é um espírito mau, mas ele não tem uma ligação direta com aquela pessoa, né? Às vezes é porque a pessoa abriu uma brecha qualquer, tem algum grau de mediunidade e tal, e ele fica ali junto, né? Aí quando ele vê que fica mais complicado e até pelas energias, né, positivas que ali vem, como você disse, claro que sempre quando você quer fazer o bem, vem espíritos benfeitores para ajudar, né? Então, também a gente sabe que o encarnado, aos poucos, também vai fazendo oração, vai se melhorando, pensando em coisas positivas, ele vai elevando o seu padrão vibratório e aí vai ficando mais difícil para o espírito atuar através dele, né? Então, tudo isso, acredito que essas outras religiões também fazem, né? No exorcismo, meu filho, ore bastante, leia, né, faça não sei quantas orações disso, daquilo, blá, 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 faça isso, faça aquilo, faça penitência. Então, a pessoa vai se melhorando moralmente, né, até porque ela normalmente está apavorada, ela faz de tudo para se livrar da situação, né. Então, já vai ficando mais difícil para o espírito ficar junto, né, e mesmo usando palavras assim, que não têm muita função, né, alguns espíritos acabam se afastando porque acabam percebendo que ali tem uma energia boa, positiva, que querem fazer o bem, né? Afinal, são essas pessoas que vão fazer o exorcismo têm uma vontade de fazer o bem, né? De alguma forma. E aí nós temos que entender também assim, existem dois fatores que podem influenciar muito. Primeiro, é a força daquela pessoa que está falando aquelas palavras, se ela acredita realmente naquilo também. Então, a pessoa às vezes está falando aquelas palavras ali, mas ele acredita, ele tem aquela força. Por mais que seja um ritual, mas aqui ele está colocando energia, ele não está repetindo por repetir. Né? Não é a palavra repetida que faz. O outro fator é a crença do espírito que está lá. Se for um espírito que vem vindo já com muito temor, porque tem muito temor às coisas religiosas e tal, antiga, então, para ele, quando vem aquela palavra naqueles termos que ele utiliza lá, ele fica apavorado, porque ele acredita na força do outro, né, na formação dele. Agora, os espíritos mais intelectualizados, que conhecem, fica difícil, né, porque daí, se ele conhece, ele vai fazer sacada, ele não vai dar bola, porque é isso que nós percebemos também. Então, agora, depende do tipo mesmo, até assim, essas questões de Umbanda também funcionam dessa forma, né? Exatamente. E aí eles dizem, por exemplo, vamos fazer um círculo aqui, você não pode passar desse círculo, o espírito obedece, porque o espírito às vezes está acostumado com esse tipo de, né, enquanto teve encarnado, e outras vezes ele tinha esse temor, né, essa crença, e aí ele obedece, né? Os pejuros é isso, né? Mas os que estão um pouco mais evoluídos e sabem que isso não tem valor, aí não funciona. Se a gente lê a obra Libertação, quando fala lá daquela sessão de que a pessoa chega lá, e nós estamos falando do mundo espiritual, mas o processo é o mesmo. Quando chega lá, aí a mulher fala assim, olha, o Gregório lá, que é o líder lá, que estava fazendo lá, começa a falar para ela, olha, você não merece, vai virando, você é uma loba. A mulher com a culpa é o mesmo sentido. Como que ela tinha tanta culpa, tudo ela vai sentindo aquilo e vai sentindo. Então, aí, quando o padre ou o sacerdote, seja quem for lá, o pastor, quem estiver falando isso, ele fala com tanta força e a pessoa tem muito temor àquilo, ele começa a acreditar naquilo mesmo e começa, né? Sai, né? Então, agora, por isso que depende, como eu falei no início, depende da evolução, principalmente intelectual, né? Do espírito, né? Porque moral a gente vê que normalmente, se ele está fazendo isso, ele não tem uma moral elevada, né? Mas ele pode ter uma elevação intelectual.
E aí, se ele é mais elevado, ele não cai nessas coisas, né? Agora, se ele é mais simplório, ele vai acreditar em tudo isso, né? E depois tem mesmo essa questão da energia, né? Tanto daquele que está fazendo o exorcismo, como da espiritualidade que vai estar ali, com certeza, né? Também. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que infelizmente ainda existe uma certa resistência de algumas instituições de criarem os grupos, né, de desobsessão dentro das casas, aí deixa bem clara a importância de você ter esses grupos, né, para atender esse tipo de entidade, né. Aí algumas casas falam, não vamos criar um grupo de desobsessão, vamos trabalhar com um grupo para atender só sofredores, porque isso aí vai atrair entidades. Poxa, vamos seguir o que o Kardec nos ensinava, nos orientava, né? O que ele falou ali? Você deveria evocar a entidade do espírito. O que é isso? É um trabalho que nós trabalhamos com obsessão, que é bem isso mesmo. Né? Então, a importância das instituições estudarem primeiro, claro, estudarem a desobsessão e criarem grupos de obsessão para atender esses tipos de entidades, né? Atender esses tipos de encarnados, as pessoas que estão aqui passando por alguma dificuldade, onde você não precisa o encarnado estar presente muitas vezes, mas você vai fazer que ele orientou ali, vai evocar, né? Através do encarnado ali, aquele que está próximo dele, e as entidades vão vir. E olha, para nós que trabalhamos com isso já há 10, 15 anos aí, isso aí é uma coisa assim, corriqueira, muito natural para nós, de graus menores, ou maiores ou menores aí, mas é assim que funciona mesmo. A entidade vem, exatamente como o Kardec falou. Então, isso serve para um alerta para as pessoas que estão assistindo, que pertencem a algumas instituições espíritas, de pedirem, formarem, começarem a estudar, aqueles que conhecem a mediunidade, falam, gente, vamos estudar um pouquinho, vamos criar um grupo de obsessão aqui na casa para atender essas situações. Fica um alerta aí, né? Fica um convite, um aviso para as pessoas estudarem. Interessante. E uma das coisas interessantes, que apesar de ser variedades, né, que Kardec trazia, eu fico imaginando, né, que era a dificuldade ou as ocasiões que estavam acontecendo no momento, e ele selecionava ali os artigos e as matérias para trazer na revista. E é interessante que os 2 primeiros artigos que a gente leu fala sobre alucinação, né? Então, das pessoas quererem comparar uma visão mediúnica, né, uma visão ali da pessoa que está vendo um espírito como se fosse uma alucinação. E aí me veio na cabeça, por exemplo, a gente vê assim, os moradores de rua, né? Normalmente eles estão conversando com alguém que não está ali do lado dele, né? Até quanto que a gente consegue imaginar que é uma alucinação ou seria alguma coisa mediúnica? Será que existe algum estudo? Alguém será que já fez alguma questão assim nesse sentido? Não, mas eu acho assim, porque esses moradores de rua, muitos deles usam substâncias químicas, né? Ou álcool, ou droga, e isso favorece que a ciência diz alucinação, né? Mas a gente sabe também que, através do espiritismo, a gente sabe que essas substâncias, elas ampliam, né, os centros de força e elas abrem um pouco mais essa questão da vidência, da audiência, né, da percepção do plano espiritual, né, até porque elas ficam assim no estado alterado de consciência, a pessoa que usa essa droga, das drogas, né, então ela provavelmente fica mais expandida ou emancipada do corpo e ela consegue ver o plano espiritual, né, então eu acredito que a maioria das vezes é isso mesmo, né. Claro que às vezes nem são coisas nítidas, aí é uma questão da gente estudar e perceber o que eles estão falando, né? E fazer como o Kardec fazia, levar o nome do encarnado no grupo mediúnico e fazer a evocação das entidades que estiverem ao lado, né? E isso muitas vezes acontece, né? Famílias dão o nome de alguém que está com problema psiquiátrico, por exemplo, para que a gente atenda através do grupo mediúnico. Algumas vezes é feito uma triagem, é visto que só tem espíritos ali que estão só brincando e tal, mas não existe uma obsessão, né? Então, às vezes, os médios chegam à conclusão mesmo de que é uma situação da pessoa, do próprio espírito daquele encarnado, né? Às vezes, inclusive, ele está revendo situações de vidas passadas, e aí ele fica confuso, porque ele vê só flashes, né? Então, existem muitas possibilidades, né, nessa questão de conversar com o outro e tal. Ele pode estar lembrando coisas do passado e estar verbalizando ali, né? Mas eu acho que o mais frequente é que ele esteja mesmo mais expandido e esteja percebendo o plano espiritual.
Acho que é bacana comentar aqui também, que eu até comentei no começo ali que se a pessoa fosse hoje numa clínica de psiquiatria, eles colocariam droga. É importante dizer também assim, que ninguém está criticando aqui. Em alguns casos, que a senhora colocou aqui, há necessidade. Nós sabemos que quando você faz exames, há necessidade, que existe uma lesão cerebral, um distúrbio hormonal de energia no cérebro ali, que a pessoa precisa reequilibrar aquilo também. Mas o que é mais, que nós temos que levar mais em consideração é não, vamos dizer assim, ficar só nisso, né? Que existem as duas coisas. O que está ocasionando aquilo? Você pode utilizar hoje, nós sabemos hoje, esses remédios aí, tem muitos remédios aí que atuam e muitas pessoas precisam mesmo, né? Precisam tomar, porque senão existe essa desarmonia. Mas que essa desarmonia, o que vai acontecer? A senhora colocou, ela vai facilitar essa expansão para mim, do espírito, que vai ver a outra realidade, e ela vai dar comunicação, vai ficar vendo as coisas, que para mim tudo está ligado ao espírito em si. Então, a droga, às vezes, é necessária para você inibir na região cerebral. Mas aí é onde que está o meio termo, né? Até onde... O ideal seria trabalhar em conjunto, né? Fazer as duas coisas. E é o que acontece muito no nosso caso, a maioria desses casos, inclusive nós trabalhamos com magnetismo, aqueles que nos acompanham conhecem, nós jamais estimulamos as pessoas com depressão ou com problema psiquiátrico não procurar ajuda médica. Sim, orientamos eles, inclusive, a procurarem, né? Porque aí fazemos duas partes juntos, né? E levamos logo para o obsessão, quer dizer, precisa disso também, né, gente? Senão vai dar a impressão que nós somos contra. Não é isso, né, gente? Eu acho que é o bom senso. E até porque quando tem as duas situações associadas, né? À medida que você trata a questão espiritual e a pessoa está com medicação, o médico que acompanha vai vendo que ela vai ficando mais centrada, vai ficando mais equilibrada e aí automaticamente ele vai diminuindo a dose, né? E existem pessoas que o médico acaba tirando totalmente a droga porque provavelmente nesses casos a causa básica era espiritual mesmo, né? E ela ficou tão atordoada que acabou gerando também uma disfunção mental, né? Momentânea, ali, transitória. Mas aí, à medida que você vai afastando os espíritos que estão incomodando e ela fica equilibrada com a medicação, aí, não tendo mais a causa básica que é espiritual, dá para ir retirando a medicação e tudo fica bem, né? Então, existem também vários casos assim. Como o Pereira falou, é importante que, apesar dos nossos aqui comentários, sempre trazendo a questão espírita, né? Porque é lógico, nós estamos fazendo um estudo espírita, então é lógico a gente querer trazer essas instruções espíritas. É importante que fique bem claro que a gente não é negacionista da questão patológica e da alopatia, né, Sônia? A gente também sabe que é necessário, às vezes, alguns medicamentos para ajudar. Assim como a gente sabe que quando a pessoa está numa subjugação ali, às vezes a pessoa não consegue sair sozinha e precisa de uma ajuda, né, de uma intervenção magnética, mediúnica, para conseguir sair daquela ocasião. Às vezes é necessário também que medicamentos sejam utilizados para que haja uma abertura, né, para que a pessoa consiga se acalmar um pouco, se centrar um pouco, para que também o médium também consiga ali, o magnetizador consiga fazer um trabalho a contento para tirar a pessoa daquela situação, né. Então, vou dar continuidade aqui nessa questão, bem interessante, esses últimos 2 estudos que a gente fez. E aí, Kardec agora vai tratar sobre a questão da superstição. Superstição, interessante o tema. Então, lê-se no siècle de 6 de abril de 1860. O senhor Félix N., jardineiro dos arredores de Orleans, passava por ter a habilidade de isentar os conscritos do sorteio, isto é, de os fazer obter um bom número. Prometeu ao senhor Frederic Vicempé, jovem vinhateiro de Saint-Jean de Braille, fazê-lo tirar um número que quisesse, mediante a quantia de 60 francos. Então o cara vendia ali os bingos para os caras. 30 dos quais adiantadamente e o restante após o sorteio. Praticamente igual aquilo que a gente vê nos postes hoje em dia, né?
traga o seu amor e pague na hora que receber ele, né? Então estava mais ou menos nesse sentido ali. O segredo consistia em rezar 3 Pater, né, 3 Pai Nossos, e 3 Aves, né, 3 Ave Marias, durante 9 dias. Uma novena, então, fazer uma novena ali para poder tirar os números. Além disso, o feiticeiro afirmava que, graças ao que fazia da sua parte, a coisa beneficiaria o conscrito e o impediria de dormir durante a última noite, mas que ficaria isento. Infelizmente, o encanto não funcionou. O conscrito dormiu, como de costume, e tirou o número 31. Olha só, tirou um número acima, que o fez soldado. Repetidos 2 vezes ainda, esses... Tá passando o slide para vocês ali. Deixa eu ver se ele vai passar. Aí, passou. Esses fatos não puderam ser mantidos em segredo, e o feiticeiro Félix foi levado à justiça. É um charlatão, né? Charlatão da maior peça. E aí vem o comentário. Os adversários do espiritismo o acusam de despertar ideias supersticiosas. Mas o que haverá de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com o mundo visível, e fatos da natureza do que relatamos, que são verdadeiros tipos de superstição? Onde se viu alguma vez que o espiritismo tem ensinado semelhantes absurdos? Se aqueles que o atacam a tal respeito se dessem ao trabalho de estudá-lo antes de julgá-lo tão levianamente, não somente saberiam que ele condena todas as práticas divinatórias, como lhes demonstra a inutilidade. Aqui vem uma questão que eu falo muito pro pessoal, né? Eu acho engraçado que normalmente quando o pessoal sabe, se, né, descobre que a gente é espírita, ele pergunta: e aí, o que você foi na vida passada? Né? Eu falo: olha, eu nunca fiz uma regressão e não acho que é interessante fazer, desde que não tenha, né? Se não tiver um cunho útil. Às vezes é interessante você fazer uma regressão, porque você tem uma dificuldade, aí você faz uma regressão para entender o que foi na vida passada para tentar resolver. Agora, fazer uma regressão só para saber o que era, ou ainda, né, no caso aqui desse Dr. Félix aí, fazer adivinhações, então é importante, né, que as pessoas saibam que o espiritismo ele condena isso. A gente não faz regressão à torta e direito só para saber o que a pessoa fez, e também não fica, né, fazendo esse tipo de amarração de amor. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar na loteria. É importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Então, continuando ali. Onde se viu, ali já falou. Então, se aqueles que o atacam a tal respeito se dessem o trabalho de estudá-los antes de julgá-los, então, levianamente, não somente saberiam que ele condena todas as práticas divinatórias, como lhe demonstra a inutilidade. Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo sério do espiritismo tende a destruir as crenças verdadeiramente supersticiosas. Na maioria das crenças populares, há quase sempre um fundo de verdade, embora desnaturada e amplificada. São os acessórios, as falsas aplicações que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência de espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos, que todas as histórias de fantasmas têm sua origem no fenômeno muito real das manifestações espíritas, visíveis e mesmo tangíveis. Olha que interessante isso que ele traz, né? E o que acontece? As pessoas, às vezes, por não entenderem determinado fenômeno, criam uma fantasia em cima daquilo, e aí surge o quê? Aí surge o boitatá, aí surge o lobisomem, né? Surgem várias questões por não entender realmente aquele fato, né? Se tivesse entendido o espiritismo, viria que aquilo é uma coisa natural, totalmente explicável, mas que por não entender a pessoa tenta
explicar aquilo e se torna praticamente um conto de fada, né? Tal fenômeno hoje, completamente provado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade que lhe parece muito simples. Pela imaginação, ele reveste com tantas as quimeras e é então que cai no absurdo. Vêm depois os que têm interesse em explorar essas mesmas crenças, as quais juntam um prestígio fantástico, próprio a servir aos seus interesses. Daí essa turba de adivinhos, de feiticeiros, de ledores de sorte, contra as quais a lei impõe o rigor da justiça. Naquela época, né? Porque hoje em dia, né, a pessoa tem aí a liberdade, né, os ciganos, os leitores, os adivinhos, de fazer seu trabalho e não são levados à justiça, né? O espiritismo verdadeiro, racional, não é, pois, mais responsável pelos absurdos que se cometem em seu nome, do que o é a medicina, pelas fórmulas ridículas e pelas práticas empregadas por charlatões ou pessoas ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos ao trabalho de estudá-lo. Concebe-se um fundo de verdade em certas crenças, mas talvez se pergunte sobre o que pode repousar a que originou o fato acima. Crença muito espalhada em nosso interior, como se sabe. Parece-nos que tem seu princípio no sentimento intuitivo dos seres invisíveis, aos quais se é levado a atribuir um poder de que muitas vezes não dispõe. A existência dos espíritos enganadores que pululam à nossa volta, em consequência de inferioridade do nosso globo, como insetos nocivos num pântano, olha que farto, como insetos nocivos num pântano e que se divertem às custas das pessoas crédulas, predizendo-lhes um futuro quimérico, sempre próprio a lisonjear seus gostos e desejos, é um fato cuja prova nos é dada diariamente pelos médiuns atuais. O que se passa aos nossos olhos tem ocorrido em todas as épocas, pelos meios de comunicação em uso conforme o tempo e os lugares. Eis a realidade. Com o auxílio do charlatanismo, da cupidez, a realidade passou ao estado de crença supersticiosa. Muito interessante aí, né, essa questão da superstição. O interessante também aí é que hoje, a gente quando percebe assim, no movimento espírita, aí você vê para a sociedade em geral, as pessoas colocam como espírita, né? Todos aqueles fenômenos que ocorrem, que são de outras linhas, com todo respeito a outras linhas, mas que não são espíritas, são espiritualistas, né? Então aí entra as linhas afros, as linhas orientais, um monte de linhas. Aí a pessoa, é o espiritismo. A pessoa é espírita. Às vezes a pessoa não é espírita, porque o Kardec, quando ele coloca lá no início do Livro dos Espíritos, ele coloca que foi ele que colocou como espírita aquele que estudava o espiritismo segundo o Livro dos Espíritos, o Kardec. Os demais são espiritualistas. Aqui não é questão nem de desrespeito, não, mas infelizmente ocorrem algumas questões dessa, que o Lero estava comentando ali, de as pessoas fazerem alguns rituais aí, de mandar o cara levar uma galinha, vela preta, não sei o quê, um monte de coisa para fazer esse tipo de trabalho que faz aí. Aí os caras falam, mas foi um espírita que disse. Ele foi numa casa espírita, e não foi um espírita que falou, né? Infelizmente, hoje, é muito comum isso, né? As pessoas misturarem tudo isso. Já foi um espiritualista, ou sei lá, foi qualquer outra linha. Aqui, de novo, sem entrar no mérito de questão, mas é só para definir o que o Kardec colocou. Só que jogaram tudo numa linha só. E naquela época também era assim. Acontecia alguma coisa que era ligada assim. É o espírita, é o espiritismo que está acontecendo isso. E aí ele disse, então vai estudar, estuda o espiritismo. Hoje nós podemos responder da mesma maneira. E além disso, tem as pessoas que entram nas casas espíritas, às vezes fica 10, 15, 20 anos e não estuda. Frequenta. Aí ele se diz espírita.
Aí a pessoa pergunta alguma coisa para ela lá, eu dou uma resposta totalmente fora de contexto. Ah, mas ela é espírita. É espírita, mas que nunca estudou. Ou é simpatizante e costuma ler, né? Porque às vezes, eu já li vários livros espíritas, mas lê os romances, né? Que às vezes não tem nada da doutrina ali, e ela fica com uma ideia totalmente equivocada a respeito do que é o espiritismo. E as pessoas que ouvem isso, do outro lado, vai dizer, ah, mas é espírita. Olha o espiritismo, olha. Não, e não é, né? Então, infelizmente, ainda hoje é muito comum isso, né? Colocaram tudo numa categoria só, né? É uma pena, né? Que aí ele diz, né? Se você quer, vai estudar o Espiritismo, estuda mesmo. Aí a pessoa, você estuda, você lê o livro do Espírito? Ah, eu li. Ah, leu o livro. Ah, leu da lida. Estuda. Estudou a revista espírita, estudou outras obras, participa de algum grupo, estudou a mediunidade. Não estudo, não gosto, não. Gosto de ler, gosto de assistir vídeo, gosto de assistir palestra, gosto de assistir o fulano de tal lá e tal, que fala que as palestras bonitas e só, né? Aí não vai, aí não adianta, né? Infelizmente acontece muito isso, né? E a sociedade aceita isso, né? Ah, é o espírita. Eu fui numa coisa espírita, né? Espírita, né? Você foi em qualquer outro lugar, às vezes, né? Procurar. Acabamos o horário? Nós cerramos nosso horário? Encerramos, já estamos no nosso horário, Pereira. Então tá bom, então vamos encerrar, né? Olha aí, pessoal, que temas bacanas para o nosso estudo, para nossa reflexão, que as pessoas que realmente gostam de estudar, que vão lá na própria revista espírita, leia o texto lá, releia, reflita sobre isso, não só esse texto, reflita nos outros ensinamentos, estude o livro dos Espíritos, que é de pergunta e resposta, estudem esse tema que eu estava falando agora, sobre as classificações do Espiritismo, que Kardec deixa logo no início do livro dos Espíritos, na introdução, ele deixa bem claro os termos utilizados, então vão lá e estudem, para depois vocês compreenderem e analisarem, né? O que é uma coisa e o que é outra coisa, totalmente, às vezes, bem diferente. Não é porque nós acreditamos no mundo espiritual, na comunicação, na reencarnação, que somos todos espíritas, pode ser espiritualista. Então, fica aí a orientação aí, para que as pessoas reflitam sobre isso e estudem um pouquinho mais a doutrina espírita, que, na minha opinião, é uma filosofia, uma ciência fantástica para ler, para fazer a gente refletir. Mas agora, nesses instantes que estamos encerrando, como sempre fazemos, vamos aproveitar esse momento para nos elevarmos os nossos pensamentos de gratidão e amor a Deus, a inteligência suprema, causa primária de tudo e tudo. Pensamento de gratidão pelas leis que são perfeitas e adequadas para nós e que nos permitem esses aprendizados, principalmente nessa nossa experiência que estamos tendo no mundo terreno, um contato mais próximo dessa doutrina tão reveladora. A Jesus, que através do Evangelho vem nos relembrar a lei divina, que na realidade está gravada na nossa consciência, mas o Evangelho tem esse objetivo, e quando estudamos, vamos relembrando, vamos tendo o acesso às leis divinas, que são perfeitas, como diz. Precisamos sempre ser relembrados. E ainda temos aqueles amigos espirituais, encarnados e desencarnados, aqueles que nós chamamos aí de mestres, anjos das guardas, santos protetores, seja o nome que queremos, que também tem esse objetivo, não de nos guiar propriamente dito, mas de nos orientar, nos relembrarmos, sempre nos relembrando dos nossos compromissos. Nós é que negligenciamos, nós é que, infelizmente, somos eternos pedintes, sempre pedindo, que deveríamos agir ao contrário, deveríamos agradecer e pedir sim, mas pedir orientação, pedir a maneira que possamos interpretar as coisas de maneira mais clara. Por isso agradecemos a todos esses amigos, aos amigos espirituais que estão conosco nessa tarde,
e aqueles amigos também que se juntaram a nós, seja eles do plano espiritual ou da terreno, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina tão reveladora. Assim, desejo a todos um feliz final de tarde, uma semana abençoada, daqueles que estão em viagem, no seu descanso, para que possamos retornar aqui na próxima semana para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.